na zona sul de São Paulo. 2 pessoas ficaram feridas na noite de sábado após a queda de parte do forro do teto de uma lanchonete no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Doutor Ricardo Jafé, altura do número 3000, por volta das 9h40 da noite, em uma lanchonete da rede Habib's. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por pessoas que estavam no local e encaminhadas para um hospital da região. Não havia informações sobre as causas do desabamento até às 10 horas da manhã deste domingo. Acidente com 3 carros deixam um morto na Via Dutra, na Grande São Paulo. Uma pessoa morreu após um acidente envolvendo 3 carros no quilômetro 217 da Via Dutra, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Nova Dutra, a concessionária que administra a via, a batida aconteceu por volta das 5h20 da tarde na pista expressa sentido São Paulo. A pista foi totalmente bloqueada, mas já havia sido liberada por volta das 6h20. Logo após o acidente, a concessionária chegou a registrar 4 quilômetros na pista lateral do quilômetro 213 ao quilômetro 217. São 13 horas mais 51 minutos em São Paulo. Seguindo com as notícias, as informações deste final de semana, incêndio de grandes proporções atinge indústria em Sorocaba, no interior de São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa multinacional japonesa na manhã deste domingo em Sorocaba, interior de São Paulo. A unidade industrial fica na Avenida Fernando Esteca, na zona industrial. Em um vídeo enviado por um morador da região, é possível constatar a gravidade do incêndio. O diretor de produções da empresa explicou que o incêndio começou por volta das 10h30 da manhã após uma explosão. 70 funcionários trabalhavam na área de produção que foi consumida pelo incêndio. A unidade estava vazia no momento em que pegou fogo, disse o diretor. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 viaturas da corporação e 13 homens foram ao local. O incêndio atingiu um prédio de 5.000 metros quadrados da fábrica que foi controlado. Ainda segundo os bombeiros, não há registro de funcionários feridos, já que não havia ninguém no prédio atingido pelo fogo. Segundo informações da Urbes, agora há pouco, às 1h30 da tarde deste domingo, o tráfego de veículos na Avenida Fernando Esteca, em proximidades, já estava normalizado. Acidente com moto mata 2 pessoas em Itapetininga. 2 jovens, um de 25 anos e outro 17, morreram após um acidente na Avenida Venceslau Braz, no Jardim Marabá, em Itapetininga, interior de São Paulo, durante a madrugada deste domingo. Eles estavam em uma motocicleta e se chocaram contra uma árvore. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã. As vítimas sofreram traumatismo craniano e fraturas nas pernas e braços. Um dos rapazes morreu na hora. O outro ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado ao Hospital Regional de Itapetininga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, né? A polícia vai investigar o motivo do acidente. Postos de saúde de Itu
realizam ação preventiva neste domingo. Os 15 postos de saúde de Itu, interior de São Paulo, estarão funcionando neste domingo, estavam, né, das 7h30 até a 1h, para atender aos moradores e também coletar exames. A ação faz parte da programação de aniversário da cidade, em parceria com o projeto Bom Vizinho, de uma rede de fast food. Segundo o secretário de Saúde, Manuel Monteiro, a iniciativa tem como foco o auxílio e acesso à unidade de atendimento fora dos dias de funcionamento, oferecendo no final de semana a realização de vacinação, prevenção do câncer do colo do útero, testes para doenças sexualmente transmissíveis e ampliar o cadastramento no SUS via cartão. O objetivo do projeto é trazer a comunidade para perto de assuntos sociais, como da prevenção e conscientização. Então, legal aí, parabéns para o pessoal de Itu por essa iniciativa, né, por essa ação preventiva. Foi feito, né, feitos exames e consultas, foram das 7h30 da manhã até a 1h da tarde, né? Bom, você que está acompanhando o Contínuo Notícias, você pode participar mandando a sua mensagem, seu recado no site redecontinua.com, no mural de recados. Pode mandar também pelo Twitter, @redecontinua.com, e no Facebook, facebook.com/rede.continua. As mensagens que forem chegando, nós vamos registrando aqui. Lembrando que a gente lê todas as mensagens. Pode elogiar, pode criticar, fazer sugestões, enfim, né? O espaço aberto para os amigos da Rede Contínua, tá certo? São 13h mais 56 em São Paulo. Daqui a pouco temos a história de hoje, né? Aqui do Contínua Notícias. Temos também a crônica Um Dia Alguma Saudade, textos que rodam o mundo, informações aí sobre a rodada do Campeonato Paulista. Tem Palmeiras, tem Corinthians e Palmeiras. O Santos joga fora de casa contra Ponte Preta às 6h30. No Rio de Janeiro tem Flamengo e Botafogo, né? Jogo que a gente continua transmite com o Diego Ramon às 6h30 para toda a rede da Rede Contínua, né? Então, Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E às 6h30 no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, o clássico no Engenhão, Botafogo e Flamengo. O Flamengo que está muito próximo da classificação para a próxima fase, e o Botafogo também. O Paletó disse que conseguimos. O que conseguimos, Paletó? Por favor, diga aí para mim, porque eu fiquei curioso agora para saber. Vi aqui no nosso Facebook o que conseguimos, Paletó. Aliás, a transmissão hoje da Rede Contínua será diferente, né? Corinthians e Palmeiras, 2 narradores estarão narrando esse jogo, Gabriel Dias e Peter Miller. Tivemos um pouco ontem nisso, São Paulo e Ituano, e hoje também Corinthians e Palmeiras, 2 narradores para o Clássico Paulista, tá certo? Paulista tá me respondendo aqui. Tá escrito lá no Facebook. Aliás, Paletó, foi você que escreveu. Conseguimos, escreveu grande. O pessoal tão. Aliás, estão lá na Brigadeiro Luiz Antônio, né? O pessoal lá estão. Agora, com informações do Rio de Janeiro, desfile do monobloco mistura ritmos e lota a avenida no centro do Rio. Um dos mais tradicionais blocos de carnaval carioca, o monobloco, começou seu 13º desfile às 9h da manhã deste domingo e arrastou uma multidão para a Avenida Rio Branco, no centro do Rio. O grupo, comandado pelo maestro Celso Alvim, conta este ano com uma atração internacional.
A festa tem previsão de terminar às 13 horas na Cinelândia. São já 14 horas, mas parece que tem muita gente lá ainda. Durante o desfile, o Blue Man apresenta a versão exclusiva de Aê Meu Primo, e é tudo R$1. O trio também fará intervenções ao som de, enfim, um monte de coisa. O Fio Maravilha, País Tropical de Jorge Benjó. Aliás, esse negócio de é tudo R$1, eu adoro ouvir isso quando eu passo perto das lojas. O pessoal pega no meu braço, meu filho, tudo R$1. Mas aí você entra também, não tem uma coisa que presta. Algumas coisinhas assim, né? Mas o mais triste é quando você não tem R$1 também. Aí você nem... Você nem liga. Não importa o número de pessoas, e sim a diversidade de diversão desse público. Estamos curtindo também. Só dá para ser bom se a gente curtir o show também, comentou o vocalista do bloco, Pedro Luiz. Além do encontro performático, o desfile conta ainda com outras 2 participações especiais. O cantor Lenine, padrinho do bloco, e a cantora Roberta Sá. Lenine vai cantar as músicas Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Aquela Brasileira, Ciranda Mix, Minha Jangada e Meu Bloco na Rua, com o grupo Aqui é Minha Bahia de Folião. Trabalhei o carnaval inteiro, tenho que me divertir um pouquinho, né? Disse o artista. Já Roberta Sá animou o público ao som de Sonhar Não Custa Nada, Samba de Arerê, Primeiro Clarim e Máscara Negra. Com misturas de ritmos, o grupo canta as tradicionais marchinhas de carnaval, além de sambas clássicos da MPB e funk. A novidade ficou por conta da homenagem ao aniversário de 70 anos de Paulinho da Viola. As músicas Argumento e Foi um Rio que Passou em Minha Vida, ambas do sambista, fizeram a alegria da galera. O calor da cidade, a multidão que acompanhou o desfile também prejudicaram diversos foliões. Uma carioca chegou a desmaiar durante a passagem do monobloco pela Avenida Presidente Vargas. Ela foi socorrida por amigos e também por seguranças do bloco. Outras pessoas também passaram mal, mas nenhuma com gravidade. A polícia militar também ajudou no socorro e algumas foram levadas para postos médicos da região. Segundo a organização do desfile, o monobloco conta com o apoio de alguns profissionais da área da saúde, entre eles 10 médicos, 10 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros, além de 4 ambulâncias. Sobre a limpeza, a empresa responsável pela limpeza da cidade mobilizou 300 garis para atuar na limpeza das ruas do centro durante o desfile. A equipe conta ainda com o apoio de 3 caminhões, 3 varredeiras mecânicas, 4 caminhões-pipa, 1 mini varredeira, 3 mini basculantes, 2 caminhões basculantes, 7 sopradores e 1 mini pá mecânica. Muito bem, e hoje ainda tem mais carnaval no Rio. Ainda neste domingo, a animação continua também em outras regiões da cidade. Estão programados os desfiles do Broxadão, a hora é essa. Olha aí, Broxadão, a hora é essa. Copacabana, Caldo Beleza, Flamengo, Condomínio Habitacional, Barangal e Galinha do Meio-Dia. Opa, deve ter um monte. Ipanema e Fofoqueiros de Plantão, Jardim Botânico e tô no Recreio dos Bandeirantes. Então tá aí. E essa semana, né, que foi o carnaval, acho que no domingo passado teve um bloco, é mole, mas é meu, né? E parece que tinha um monte de gente. Então é nisso que o cara vai, né? Quem ouve a Rede Contínua sabe que eu falo e, enfim, não estou falando muito, né? Porque o povo não quer saber, né? Mas o bloco é mole, mas é meu, foi interessante, né? Enfim. Tiroteio em festa deixa um morto e 9 feridos no subúrbio do Rio.
Um tiroteio em uma festa no Morro do Fubá, em Campinho, no subúrbio do Rio, por volta da 1 da manhã deste domingo, causou uma morte e deixou 9 feridos, segundo a Polícia Civil. De acordo com o batalhão de Rocha Miranda, do 9º BPM, cerca de 20 homens armados e mascarados efetuaram os disparos. No entanto, até ao meio-dia, a Polícia Civil não havia confirmado essa informação. Ainda segundo o 9º BPM, dos feridos, 7 foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Meier, na Zona Norte. Um jovem de 19 anos, identificado apenas como Robson, já deu entrada morto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Ainda de acordo com a Secretaria, 2 ainda estão internados. Daniela Ramos, que levou um tiro na coxa, foi operada e está em observação e passa bem. E Luiz Henrique do Nascimento, que foi atingido por tiro no abdômen. Ele foi operado, segue em observação e também está fora de perigo. Os outros 5 atendidos, medicados e liberados pelo Hospital Salgado Filho, conforme informou a Secretaria. Terezinha Teodoro de Lima, que levou outro tiro de raspão na perna. O Wallace da Silva Júnior, atingido de raspão também na perna. Rosineide da Silva com tiro de raspão no tórax e Mauro Santos atingido de raspão na coxa. Outros 3 feridos durante a festa foram levados para o hospital, mas também no Meier, e um para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Júlio Pinto Cardoso, de 19 anos, foi atingido no braço, fez curativo e foi liberado. Aí o Pinto também foi atingido. Ainda de acordo com policiais, uma outra pessoa teria machucado a perna durante a correria. Até às 11h30 deste domingo, não havia informações sobre os autores dos disparos. Entretanto, segundo a Polícia Civil, o delegado Clemente Brownie, da Divisão de Homicídios, do DH, investiga se os disparos partiram de criminosos. Certamente foi, Certamente foi. Táxi invade calçada de salão de beleza e deixa um ferido em Ipanema. Um táxi invadiu a entrada de um salão de beleza na noite de sábado, na rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, na zona sul do Rio. A passageira do veículo sofreu ferimentos leves e bombeiros do 17º GBM de Copacabana foram acionados para prestar socorro. De acordo com o proprietário do salão, um carro avançou no cruzamento entre as ruas Nascimento e Silva e Aníbal de Mendonça e atingiu o táxi que subiu na calçada. Com o impacto da batida, o veículo derrubou o muro e os vasos de planta que decoram a entrada do estabelecimento. As clientes saíram apavoradas. Sorte que a gente tinha tirado um banco onde as clientes costumam ficar, senão teria morrido gente. Com o impacto da batida, disse o dono do salão, Alexandre Reigia. Alexandre explicou que os acidentes do cruzamento são frequentes. O empresário pede a instalação de um sinal no local para evitar outras infrações. Toda semana é um acidente. Minha mãe mora na frente, por diversas vezes desço de casa para ajudar pessoas acidentadas. O motorista, uma vez, quebrou os 2 pulsos, contou. Estou vendo aqui a foto, a imagem, do acidente. É um salão de beleza chique, não é? Eu também, Ipanema, você quer o quê? Então, um lugar chique, Aí o carro invadiu, mas parece até um sapo. Mas não é sapo, é um negócio verde redondo que parece cérebro. E aí tem uma pena, parecia um sapo, sei lá, mas é um chique o lugar. E ainda bem, que não foi nada grave, que ninguém ficou, apenas um ferido, mas foi ferimentos leves, Então ainda bem que não foi nada de mais grave, mas o pessoal tem que tomar providências, porque como disse o empresário, dono do salão, toda semana tem acidente ali, então o pessoal tem que fazer alguma coisa para não acontecer um acidente mais grave.
ou eles vão esperar acontecer algum outro acidente, aí vai morrer gente para eles tomar providência. Então tem que tomar providência, senão o bagulho fica louco, né? Praias de Ipanema, Urca e trecho da Barra tem mar e areia poluídos. Não é só a qualidade da água que preocupa os banhistas. Depois dos blocos carnavalescos que deixaram a orla suja, uma análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que a cidade tem 16 praias com areia imprópria por causa do lixo e de fezes de cachorros. Cruzando os dados, o resultado é preocupante. Ipanema, São Conrado, Botafogo, Flamengo, Urca e Barra do quebra-mar ao PP, sem areia e mar poluídos. Outros cartões postais também estão comprometidos. Copacabana está com areia suja e o Leblon com água imprópria para o banho. Sobre as praias próprias e impróprias, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente, na sexta-feira, 10 praias estão recomendadas para o banho na Barra e Zona Sul do Rio de Janeiro neste fim de semana. As praias recomendadas são Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca, Joatinha, na Zona Oeste, Arpoador, Diabo, o Diabo tá liberado, Copacabana, Leme e Vermelha na Zona Sul. Não estão recomendadas as praias de Barra de Guaratiba, na Barra da Tijuca, no trecho do Quebra-Mar até o Pepe. Pontal de Sernambetiba, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Urca, Botafogo e Flamengo. Na ilha de Paquetá, foram liberadas para o banho as praias da Ribeira e Tamoios. Segundo o Instituto Nacional do Meio Ambiente, o domingo deve continuar com sol e calor. A mínima deve ser de 23 e a máxima de 38 graus. Você vê como o negócio tá feio. Se o diabo tá liberado, é porque o negócio lá tá feio, não é verdade? Aí. Tiroteio entre policiais e traficantes fere 3 pessoas no Rio. 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes na noite de sexta-feira na favela Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Os policiais foram surpreendidos por traficantes enquanto realizavam patrulhamento na região. É que o pessoal erra, é cada erro de português aqui que tá doido, viu? Vou processar esses caras. Os feridos foram identificados como Leandro Nunes Garcês Machado, atingido no abdômen, Joaquim Salvador e Carlos Augusto Rodrigues, feridos no ombro esquerdo. Eles foram socorridos pelos PMs e levados ao Hospital Estadual Albertin, em Realengo, também na Zona Oeste. Leandro e Joaquim passaram por uma cirurgia para a retirada do projétil e tem quadro de saúde considerado estável. Já Carlos Augusto fez curativos e recebeu alta. Legal, então um aí foi nada grave, recebeu alta, os outros 2 estão em estado considerado estável e, se Deus quiser, vão receber alta nessa semana, não é verdade? Então, vai receber alta aí essa semana. Levou um tiro, pá. São 14 horas mais 13 minutos em São Paulo. Daqui a pouco tem o clássico no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras, né? Jogo que a Rede Contínua transmite com Gabriel Dias e Peter Miller, e às 6h30 a Rede Contínua transmite o clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. Vamos fazer o seguinte, são 14 horas mais 13 minutos em São Paulo, vamos ouvir a história de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Contínuo Notícias. Quem ama não esquece. Eu acordo todas as noites preocupada.
ouvindo barulho, achando que tem gente em casa. Às vezes eu me assusto até com o barulho do vento na janela. Mas sim, passaria no desespero só. Por mais cuidado que eu tenha antes de dormir, não tem jeito. Pode ser meia-noite, 1 da manhã, eu acordo assustada. Levanto, vou até a porta, passo a mão na chave, me certifico que está tudo bem. E aí sim, eu volto a dormir. Eu não consigo ter paz. Às vezes até o toque da campainha me assusta. Você que está ouvindo aqui o começo dessa minha história deve pensar: essa mulher é doida? Se espanta ao ouvir o barulho de chave? O que é isso? É traumatizada essa mulher? E é isso mesmo. Eu tenho traumas. Mas não é à toa. E você vai entender o porquê. Eu sou divorciada e moro sozinha há muito tempo. Me casei jovem, aquela coisa de primeiro namorado, primeiro amor, sem experiência, né? E a gente acha que é a pessoa certa. Porque no começo é tudo uma maravilha, tudo vai muito bem. Mas com o passar do tempo, a gente observa que as diferenças aparecem. De repente, quer dizer, não tão de repente, né? Porque a gente acha que uma relação acaba numa briga, numa traição. Mas ela acaba muito antes. Quando termina o respeito, quando não existe mais companheirismo, a discussão é só um pingo d'água num copo que já estava transbordando. E aí a separação é inevitável. No meu caso, eu fui trocada por uma outra mulher. O meu marido foi embora praticamente com a roupa do corpo. E ainda disse que eu podia ficar com tudo. Com a casa, com os móveis e até com as joias que ele havia me dado de presente. Disse que era uma maneira de me compensar pelo fim do nosso casamento. Não, agora você que está me ouvindo, pensa comigo. Tem cabimento uma pessoa te encher de coisas materiais para te compensar, para tentar aliviar a dor e o desconforto que uma separação causa? Não pode uma coisa dessa? Joias para aliviar a dor de uma traição, para compensar anos de indiferença? É demais, né? Pois é, mas foi o que aconteceu comigo. E com isso, o tempo passou para mim. E nem filhos eu pude ter. Fiquei sozinha, solteira. Quer dizer, ou melhor, divorciada, né? Em um certo dia, uma vizinha que eu tinha, que inclusive era uma das minhas únicas amigas, me falou: "Ô, Alice, acorda, Alice. Vamos dar uma volta, Alice. Você tá precisando conhecer gente nova. Olha, a Dona Maria, sabe a Dona Maria lá do fim da rua? Ela tá preparando uma excursão. Esses passeios curtinhos, sabe? A gente vai no sábado cedo e volta no domingo. Vamos lá, Alice, vamos lá. Você precisa se distrair." Eu não me empolguei muito com essa ideia, não. Mas fui. E não é que eu gostei? Nossa, o passeio foi super bacana. E dar uma arejada na cabeça fez muito bem pra mim. Fazia tempo mesmo que eu não dava uma volta. E lá, na cidade que a gente foi, era tudo muito simples. Sabe aquela coisa de cidade pequena? É uma praça, o coreto lá no meio da praça, a igreja, né? Tudo tranquilinho, sossegado. E foi nesse passeio que eu conheci o Valdir. Ele, bem simpático, falante, veio puxar papo comigo. Nossa, que cidadezinha bonita, né? Faz a gente até esquecer toda aquela correria da semana. Não, mas é verdade. Aqui parece que a vida passa mais devagar, né? É verdade. Qual é o seu nome falando nisso? Prazer, eu sou Valdir. E você? Eu sou a Alice. O prazer é todo meu, Alice. Eu só sei que eu gostei tanto do Valdir, assim, logo de cara, que acabei me esquecendo da minha vizinha. E passei o dia inteiro conversando com ele. O Valdir, aparentemente, tinha a mesma idade que eu. Tinha também um bom papo, era maduro, sensível, bem charmosão também. Nossa, sinceramente eu não sei se existe um homem com tantas qualidades juntas, ou se pela minha carência eu havia me apaixonado assim por ele logo de cara. Eu só sei que depois dessa viagem vieram outros encontros, outros passeios, até que um dia fomos ao cinema. Ele
lá no cinema, né? Todo cheio de charme, de graça. Foi chegando perto. Primeiro pegou assim na minha mão, depois encostou o rosto bem pertinho do meu, me deu um beijo no rosto e depois, escorregando assim, devagar, beijou o canto da minha boca. Foi assim, até que não deu pra segurar e rolou aquele beijaço. O filme, sinceramente, eu nem lembro direito. Se você me perguntar, eu não sei nem o nome. E o Valdir se empolgou com essa história toda. Eu estava esperando por esse momento, sabia, Alice? Não, eu não sabia. Mas, sinceramente, eu tenho medo. Medo? Medo do quê? Ai, Valdir, você sabe, né? Eu sou separada, eu já tive uma decepção na minha vida. Eu, sinceramente, eu não sei se eu tô pronta pra outra. Alice, pode ficar tranquila. Eu não quero te cobrar, te pressionar e muito menos te magoar. Eu só quero passar bons momentos com você. Assim como esse que a gente tá passando agora. Eu não te falei que ele tinha um bom papo? Fala, se essa não é uma lábia boa. Não, eu não quero te magoar, eu só quero te fazer bem, te deixar feliz. Ah, o Valdir era assim. E a gente foi se entendendo aos poucos. Até que quando eu dei por mim, o Valdir já estava passando o final de semana comigo na minha casa. Depois, começou a vir no meio da semana. Eu sei que de repente você pode pensar, poxa, rápido demais isso daí, hein? Mas também, né? Depois de tanto tempo sozinha, depois de ficar vivendo daquelas lembranças de um passado infeliz, eu não preciso nem dizer que não foi nada difícil o Valdir me convencer a me jogar nos braços dele. Carência, minha gente, e eu me apaixonei. Eu comecei a sentir aquela sensação que eu tinha quando era jovem e decidi abrir o meu coração para esse homem que estava me fazendo tão feliz. O Valdir levantou o meu astral. Ele fez com que eu voltasse a sorrir. Fiquei muito empolgada. Parecia até que eu tinha renascido das cinzas. O meu entusiasmo era tanto que eu decidi até reformar a casa. Me deu vontade de trocar a cor das paredes, de mudar os móveis de lugar. Eu queria tudo novo. E certo dia, eu decidi dar uma geral no meu quarto. Sabe, trocar o edredom, colocar uma cortina diferente, trocar os tapetes. E assim eu saí revirando tudo. Queria tirar aquelas lembranças da casa antiga, do casamento que não deu certo, enfim, mudar geral. E foi aí que eu peguei uma caixinha. Uma caixinha simples, não era um porta-joias nem nada, mas era uma caixinha bonita. E nela ficavam as famosas joias que o meu ex-marido havia me dado de presente. Pra falar a verdade, eu nem dava muita importância a isso, mas, pra mim aquilo ali não servia pra nada. Só que quando eu abri a caixinha, eu percebi que estava faltando um par de brincos. Na hora eu pensei, puxa, que estranho, eu não mexo aqui há tanto tempo. Eu não me lembro de ter deixado esses brincos em outro lugar. Nossa, onde será que eu coloquei? Pensei, tentei lembrar de onde eu pudesse ter colocado aqueles brincos. E não cheguei a conclusão nenhuma. Então, deixei pra lá. Afinal de contas, né? Eu não precisava daquilo mesmo pra viver, nem liguei. Até que assim, do nada, depois de ter passado uma noite maravilhosa com o Valdir, eu não sei porquê, me deu um clique. E eu fiquei lembrando daquele par de brincos que eu havia procurado e não tinha achado. Já era tarde da noite. Eu não estava conseguindo pegar no sono. E como o Valdir já tinha ido embora, eu resolvi procurar melhor. Levantei, acendi a luz e peguei aquela minha caixinha de joias. Quando eu abri, eu vi que além do par de brincos, estava faltando também uma correntinha. Ah, não, aí não teve jeito. Sabe quando aquela pulguinha da desconfiança te pega? Pois é. Ah, Marcinha, Murilo, o meu sonho foi embora de vez e eu fiquei pensando, não é possível. Não pode ser. Será? Não, mas minha nossa, mas não. O Valdir mexendo aqui nas minhas coisas.
Não pode ser verdade. Será? Será que ele está me roubando? Daquele dia em diante, eu passei a fazer um verdadeiro interrogatório para o Valdir. Perguntei coisas que eu nunca tinha tido curiosidade de saber. Perguntei sobre o trabalho dele, o que ele fazia exatamente, se ganhava bem, se ganhava mal. Perguntei até como havia sido a infância do Valdir. Ele, claro, estranhou e não gostou. Nossa, Alice, pra que tantas perguntas? Eu trabalho ajudando um amigo, fazendo entregas. Eu já te contei isso. Às vezes ele vai pra outra cidade e eu preciso tomar conta de tudo. Por isso que eu não consigo ficar com você todos os dias, entendeu? Você tem certeza? Como assim? Você tem certeza? Lógico que eu tenho certeza. Alice, você acha que eu não vou saber da minha própria vida? Eu não me convenci. E numa dessas vezes que o Valdir estava saindo de casa, ele saiu me dizendo que iria fazer uma entrega. E como eu estava super desconfiada, você sabe que mulher desconfiada move montanhas para descobrir o que é, né? Pois é, eu, desconfiada, fui atrás do Valdir. Fui atrás assim, né? Escondida, tomando cuidado para que ele não percebesse que eu estava seguindo. Ele foi para a estação de trem. Eu fui atrás e entrei no mesmo vagão que ele. Mas fiquei assim, um pouquinho distante, para que ele não me visse. Mas eu não tirava os olhos do Valdir. Eu precisava descer na mesma estação que ele. E foi o que eu fiz. Assim que ele desceu, eu desci atrás. E quando ele chegou do lado de fora, eu vi que ele atravessou a avenida, virou numa ruazinha paralela, bem ali pertinho da estação, e entrou numa casa. Eu fiz o mesmo trajeto. E pensei... E agora, hein? Eu vou ou não vou? De quem será aquela casa? Será que eu vou lá, bato na porta, toco a campainha? Aí eu fiquei numa dúvida, eu não sabia o que fazer. Mas eu fui. Toquei a campainha e uma mulher apareceu na janela. E muito educadamente ela me perguntou: pois não, quer falar com alguém aqui? Na hora, eu fiquei tão nervosa que eu desci do salto e falei: eu quero sim. Eu quero falar assim, cadê o Valdir? Me chame esse sem vergonha aí, por favor. Minha mulher, lá da janela, me perguntou: o que você quer com o meu marido? Eu não entendi nada. Marido? Mas o Valdir estava namorando comigo? Dormia na minha casa e tudo? Nesse instante, bem nessa hora, ele apareceu. Todo sem graça, tentando se explicar. O que ele ia explicar? O que o Valdir teria para me dizer diante de uma situação como essa? Gente, foi um barraco só. O Valdir me enganava. Enganava a mulher dele também. E no meio da confusão toda, eu descobri que essa história de trabalhar com um amigo era tudo mentira. Sabe o que ele estava fazendo? Pegando as minhas coisas. Me roubando. O Valdir estava me roubando para levar dinheiro lá para casa dele, para a esposa. E falava que aquele dinheiro vinha do salário que ele ganhava. Meus brincos, a minha correntinha, Valdir quem pegou. Roubava, vendia, e depois dava lá o dinheiro na mão da esposa. Ela, coitada, assim como eu, não tinha culpa de nada, né? Acreditava que o marido estivesse sendo honesto, trabalhador, como eu também acreditei. Não era à toa, viu, que o Valdir tinha aquele bico doce, aquela lábia que convencia qualquer um. Foi uma tristeza só. Eu desmascarei e contei para a esposa dele sobre a vida dupla que aquele safado estava levando. Fiz isso e saí. Larguei todo mundo lá, não quis nem saber. Deixei o circo pegando fogo. Ele se explicasse lá para ela, porque do Valdir eu não queria ouvir mais nenhuma palavra. Voltei para casa, triste a beça. Mais uma decepção amorosa na minha vida. Assim que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um chaveiro. Mandei trocar tudo. Troquei fechadura, troquei todas as travas, coloquei cadeado em todas as janelas. Tudo para me proteger do Valdir. É claro que, depois dessa história toda, nunca mais eu consegui dormir com tranquilidade. Todas as noites eu acordo. Como eu contei lá, né, no início da minha história, levanto preocupada,
Vou até a porta, vejo se está tudo fechado e só depois é que eu volto para a cama. Sozinha, no meu quarto, com portas, janelas e coração trancados. Eu não quero mais abrir a minha vida para ninguém. Essa experiência com o Valdir, infelizmente, fez com que eu deixasse de acreditar nas pessoas. Agora, confiar, acreditar só em mim. Pois eu sei que eu sou a única pessoa nesse mundo que não faria nada para me prejudicar. Muito bem, e portanto a história de hoje, quantos Valdirs aí deve ter por aí, né? Cada vacilão que tem que tá doido. Vamos lá, seguindo com informações, esse final de semana, homens tentam assaltar pastelaria em Rio das Ostras, no Rio, e são presos. Uma pastelaria foi alvo de criminosos na cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, por volta das 3h45 da manhã deste domingo. 3 homens que tentavam praticar o assalto foram presos e levados à delegacia. Segundo o serviço reservado da Polícia Militar, o P2, Sérgio Bueno Batista, de 58 anos, Laerte Barbeta da Cunha, de 48, e Abílio Rodrigues Marques, de 29 anos, foram pegos em flagrante e não chegaram a concluir o assalto. Sérgio já tinha passagem pela polícia por roubo e tinha contra ele um mandato de prisão em aberto, expedido pela cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Os 3 foram detidos e encaminhados ao DP de Rio das Ostras. Eu falei que tem muito Valdir aí, mas não é só Valdir não, porque tem mulher também que tá doida. Aliás, recentemente uma aí... Bom, polícia fecha clínica clandestina de aborto e prende médicos no Rio. A polícia fechou no sábado, no Rocha, no subúrbio do Rio, uma clínica que fazia abortos clandestinos. 20 policiais da divisão de homicídios chegaram ao Centro Médico do Rio, aliás, o Centro Médico São Gabriel, depois de investigações. A clínica clandestina que realizava abortos, segundo a polícia, funcionava em um prédio na rua Ana Nery, no Rocha. Ainda de acordo com a polícia, quando os agentes entraram, 2 mulheres já tinham passado pela cirurgia e 3 gestantes esperavam pelo atendimento. A polícia prendeu equipamentos médicos em mau estado de conservação. Foram presos o dono da clínica, o ex-PM João Luiz Gonçalves, o médico Bruno Gomes, a anestesista Terezinha Sáfira e um policial rodoviário que fazia segurança da clínica. As 5 mulheres também foram autuadas, ou seja, o policial chegou lá, todo mundo que estavam lá foram pra gaiola, resumindo, né? E, aliás, tem gente que morre nessas clínicas clandestinas no Rio, né? Não só no Rio, São Paulo, em vários lugares do Brasil é brincadeira, né? A Najara também está perguntando: o que conseguimos? O quê? A Najara também disse lá no Facebook. Não sei se a Najara está me ouvindo, mas se tiver, um beijão para Najara. Né? O quê? Né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas curtiram. Enquanto não falarem fiel, o pessoal vão ficar no pé aí do paletó, viu? Vão ficar no pé do paletó. É segredo nada, você vai ter que contar. Mas é aquilo lá o que eu tô pensando ou não? Ele não vai me dizer, né? Pode ser, né? Bom, eu não vou, aqui não pode falar, aqui no ar, né? Porque é um projeto da rede contínua, né? A gente não pode contar, mas eu espero que seja isso. Aliás, se for, já fico até imaginando aqui, hein? Mas aí eu vou... Bom,
Não vou falar nada não, senão eu acabo contando. Mas tomara que seja. Mas ele vai contar assim. Agora, com informações de Santa Catarina, com incêndio em carro, sobe para 107 o número de ataques em Santa Catarina. Com incêndio em um carro particular em Tubarão, no sul de Santa Catarina, subiu para 107 o número de ataques nesta segunda onda de violência que atinge o estado. De acordo com o relatório da Polícia Militar, o atentado ocorreu por volta das 3h15 da manhã deste domingo no bairro Fábio Silva. O automóvel estava estacionado em frente à casa do proprietário quando criminosos jogaram gasolina nos pneus do veículo. O fogo atingiu o para-choque traseiro, a sinaleira esquerda e a borracha do vidro dianteiro do carro. Segundo o relatório, o incêndio foi controlado com os extintores de viaturas da Polícia Militar, que chegaram a tempo de impedir a queima total de veículo. Aqui em São Paulo deu uma diminuída, né, nessas ondas de violências, né, nesses ataques de madrugada. Parece que deu uma diminuída. Lá em Santa Catarina não. Em Santa Catarina continua, cada uma madrugada vai sendo mais violenta que a outra. Eu espero que o governador de Santa Catarina e o governo federal tomem alguma providência também para diminuir essas mortes, né, essas violências aí. São 14 horas mais 30 e... deixa eu ver no celular, porque eu enxergo 14h34 em São Paulo. Homem é preso com R$62 mil dentro do carro na BR-116 em Mafra, em Santa Catarina. Homem foi preso em Mafra, no norte de Santa Catarina, com R$62 mil em dinheiro dentro de uma mala no carro na BR-116. O caso aconteceu por volta das 21 horas de sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele não possuía carteira nacional de habilitação e a identidade que apresentou tinha sinais de adulteração. Ele também não soube informar qual era a origem do dinheiro. A prisão ocorreu em uma barreira da Operação Divisa, que foi montada no município na tarde de sábado. As barreiras fixas fazem parte da ação que tem como objetivo coibir ações de tráfico de drogas e armas nas fronteiras catarinenses com outros estados. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o homem de 25 anos viajava com a mulher e a filha em direção à Serra Catarinense. O chefe do núcleo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Graziano, informou que a família estava em um carro que havia sido comprado na manhã de sábado. De acordo com policiais, o homem não conseguiu confirmar a procedência do dinheiro. Ele informou que o valor seria resultado do pagamento de um trabalho que fazia como serigrafista. Ele estaria se mudando para São Paulo, mudando de São Paulo para Curitiba, de onde havia saído para visitar o irmão em Lages. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal por uso de documentação falsa e por dirigir sem estar habilitado. Os policiais confirmaram que ele possui passagens pela polícia por crimes como roubo. Aí, parabéns polícia, mais um aliás, esse não foi pro saco, esse foi pra gaiola, foi preso. Homem é morto com 7 tiros em bar de São José. Ontem, no sábado, um homem de 41 anos foi assassinado em um bar do bairro Forquilinha, em São José, na Grande Florianópolis. O crime aconteceu na rua Rodolfo Pedro, no final da tarde de sábado. Por volta das 18 horas, Anderson Panes foi atingido por 7 tiros, segundo a Polícia Civil. Os policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que ele estava em um bar que fica a uma quadra da delegacia do bairro. O caso foi encaminhado para a delegacia de homicídios, que ficará encarregada pela investigação. Ainda não há informações sobre as causas do homicídio. O suspeito de ter cometido o crime não havia sido preso até às 21 horas e 43 minutos. Muito bem,
São 14 horas mais 38 minutos em São Paulo. Agora vamos falar aqui na Rede Contínua de Esportes. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro Marques e para o Wagner Paulino, ouvindo aqui a Rede Contínua. DC Gonçalves disse: vocês, palmeirenses hoje, vocês... Não posso ler. Não posso ler. São 14 horas mais 39 minutos em São Paulo. Nunca falei tanto a hora em menos de 1 minuto. Vamos com a crônica Um Dia Alguma Saudade, texto do Roberto de Oliveira. O áudio é da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Vamos contar um pouco da história de um príncipe. Ele não morava num palácio, mas num bairro humilde em São Paulo. Seus pais também humildes, numa rua também humilde. Ele surgiu no futebol quando tínhamos reis como Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Garrincha, rei dos dribles, Manuel dos Santos, Rondinelli, rei da raça, Antônio José Rondinelli Tobias, Reinaldo, José Reinaldo de Lima, Dadá Maravilha, rei do sorriso, Dario José dos Santos, rei do parque, Roberto Rivelino. Nosso príncipe, por força de sua profissão, conheceu de perto todos esses reis. E um deles, o rei Pelé, concedeu-lhe o título de príncipe, batizando-o numa noite de 1964 no Estádio Municipal do Pacaembu. Bons tempos, senhor Ivair. O vento era leve, flores nascendo no campo e nos campos do futebol, o futebol em encanto. Todos tinham um quê de bom de bola, craque ou não, mas que sabiam dar à bola uma magia na tarde dos domingos ou numa noite enluarada. Em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil, a bola era um prazer. Sem qualquer custo, fazendo a alegria da molecada, muitos jovens e até muitos da terceira idade. Como era bom ver o zigue-zagueando da bola, de pé em pé, na cabeça, sentindo no corpo o suor lavando a alma. Naquele tempo, placar 0-0 era coisa difícil, pois o próprio jogo era excepcional. O termo atacante, jogador ofensivo, era marca de gols. Escanteio batido, chamou o goleiro, bola tocada para gol, salvou, gol! Ivair, número 10. Ficamos na dúvida se valeu o primeiro toque de Flávio na queda da bola, puxando para o gol com o zagueiro Gilberto Lima salvando sobre a risca, ou se valeu o toque final de Ivair, culminando, tirando quaisquer dúvidas do lance inicial. No cruzamento da direita de escanteio, o goleiro saiu chanchado na pequena área. A bola lhe escapou das mãos, sobrando para Flávio, que puxou para a linha de gol. Houve o corte sobre a linha, com o Ivair inventado na sobra. Aos 34:30, pega essa, Sérgio. Mas de onde veio o príncipe? Nascido em Bauru, interior de São Paulo, no dia 27 de janeiro de 45. Seu nome, Ivair Ferreira.
Alguns tempos depois, seus pais vieram para São Paulo, residindo no bairro Jardim São Bento, muito próximo ao Canindé. E ali, aos 12 anos de idade, em 1957, mostrou sua cara na Associação Portuguesa de Desportos. Nem sonhava ser príncipe. Então, era apenas um dos meninos que iam tentar a sorte na equipe rubro-verde, sempre formando vários jogadores bons de bola. Na verdade, Ivair foi um dos maiores ídolos da Lusa, ao lado de Julinho, Renato, Pinga, Brandãozinho, Djalma Santos, Marinho, Zé Maria, Simão, Félix, Leivinha, Basílio, Edu Bala e, finalmente, o menino Denner. A Portuguesa não forma mais ídolos como antigamente. Saiu do Canindé em 1969, transferindo-se para o Corinthians. Talvez porque sempre jogou ao lado de brilhantes atletas, sendo mesmo no Corinthians, formando ao lado de Buião, Paulo Borges, Mirandinha, o Dom Sebastian, Rivelino, Aladim. Mas não conseguiu qualquer título, somente conseguindo com o Fluminense em 1971. Nosso príncipe não foi honrado pelos deuses, deixando-lhe só migalhas de um dia chegar ao céu das estrelas. Chegar ao título de príncipe foi bom, mas mantê-lo seria uma tarefa mais difícil. Essa oportunidade veio no ano de 1966, quando convocado por Vicente Feola para integrar a seleção nacional. Seria sua grande oportunidade, não se concretizando, não por você, mas porque aquela seleção saiu daqui antecipadamente derrotada. Isso devido à pressão de vários dirigentes de clubes, e a seleção chamou 47 jogadores para a preparação, treinando em Serra Negra e Caxambu. Há um ditado antigo: e panela em que mexem muitos, a panela queima e a comida sai salgada ou sem sal. Aquela comida de 66, muito embora tivesse vários ingredientes, digo vários jogadores bons, a seleção não conseguiu armar um bom time e nem uma equipe bem organizada. Dos 47 jogadores chamados, 22 sobreviveram para a Copa da Inglaterra, Copa fatídica. Entre os que ficaram, estava você, com o seu título de príncipe. Ali seria sua maior oportunidade, mas as mãos do destino fez de você um príncipe sem súditos, sem aplausos e até sem sorte. A maioria dos reis e príncipes do futebol não conseguiram fazer fortuna, nem um castelo, e o pior, a maioria perdida no álcool, o que não foi o seu caso. Nós sabemos da sua humildade, e com essa sabedoria você pôde seguir na vida sem o futebol. Não tem um castelo, mas tem um grande coração, entregue com doçura aos alunos da sua escolinha no Jardim São Bento. Dizem as pessoas do bairro que você é feliz, cantando a vida e sorrindo. Tanto é que ganhou o apelido de Sabiá.
Aceite o nosso carinho e abraço amigo, meu caro Ivair Ferreira, neste momento em que incluímos o seu nome neste Um Dia, um Gol, uma saudade. Portanto, o texto do Roberto de Oliveira, eu estou colocando aqui um post aqui no blog. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Santos, e aí tem uma foto do Neymar, que o Neymar pintou o cabelo, e eu não sei se ele parece mais o Clodovil ou se ele parece mais a bruxa do 71. Agora, ele joga no Santos. Se ele jogasse, por exemplo, no São Paulo, com esse visual aí dele, que ele, né, que parece que cada semana aí é uma novidade, né? E o pessoal se assusta mais, né? Se ele jogasse no São Paulo, no Fluminense, ou sei lá, ia ser, já é zoado, né? Já, a pessoa já tira sarro, mas se jogasse num desses times, né, que dizem que, enfim, né, aquelas brincadeiras, né, que o pessoal faz, certamente ele ia ser mais zoado ainda, né? Aí ele disse assim: quem tem que gostar sou eu, né? E tá certo, se ele gosta, né, desse tipo de cabelo visual, ele que passa, né? Agora, isso prova também que essas moças que ele fica aí, né, dizem que já tá com aquela atriz da Globo, Marquezine, que você nem está mais. A menina tem que ter, né? Você acha que se fosse um da periferia, uma menina da Globo ficaria com um cara desse, feio desse jeito? Algumas pode até ser, mas a maioria eu duvido, né? Bom, mas como dizem, cada um é cada um, né? São 14 horas mais 53 minutos, agora vamos com a reflexão de hoje, textos que rodam o mundo. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. O texto de hoje dá uma lição de vida muito interessante. Preste atenção. O nome é A Tigela de Madeira. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e um netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho já estavam trêmulas, sua visão embaçada e os seus passos eram vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha do avô o atrapalhavam na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Quando pegava o copo, leite era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Pois é, já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali, o vovô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, a sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram admoestações ásperas, quando ele deixava um talher ou a comida cair ao chão. O menino de 4 anos de idade assistia a tudo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão manuseando pedaços de madeira. E ele perguntou delicadamente à criança: "Filho, o que você está fazendo?" E o menino respondeu com tranquilidade: "Eu estou fazendo uma tigela para você e para a mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho.
Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Então lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. E naquela mesma noite, o pai tomou o avô pelas mãos e conduziu de volta à mesa da família. Dali para frente e até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições junto com a família. E por alguma razão, o marido e a esposa não se importaram mais quando um garfo caía, o leite era derramado ou a toalha da mesa ficava suja. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. Esse é um dos textos que eu mais gosto, né? Esse da Tigela da Madeira é um dos textos que eu mais gosto. Cada texto é mais bonito que o outro, mas esse vai lá na alma também, vai lá no fundão mesmo, né? Bom, ontem nós tivemos pelo Campeonato Paulista, 15 de Piracicaba 2, Guarani 3, União Barbarense 1, Mojimirim 2, São Paulo 3, Ituano 2, São Caetano 1, Bragantino 2, Mirassol 4, Botafogo 3, São Bernardo 0, Paulista também 0. Daqui a pouco às 4, Corinthians e Palmeiras, 6h30, Ponte Preta e Santos, Atlético de Sorocaba e Linense, Oeste e Penapolense. Pelo Campeonato Carioca, ontem nós tivemos Boa Vista 1, Olaria 0, Resende 1, Friburguense também 1, Macaé 1, Nova Iguaçu 0, Madureira 2, Bangu 3. Daqui a pouco, pela Taça Guanabara, às 4 da tarde, Quissamã e Duque de Caxias, Vasco e Audax. Às 6h30, Flamengo e Botafogo. O jogo que a Rede Contínua transmite depois de Corinthians e Palmeiras. E Volta Redonda e Fluminense. Lá no Rio de Janeiro, a TV vai transmitir Vasco e Audax e Flamengo e Botafogo para 6h30. Eu fico imaginando o que é que os caras têm na cabeça. Tá certo que o Vasco é um grande time, mas, gente, Vasco e Audax e Flamengo e Botafogo para 6h30. Agora, não quer pôr Flamengo e Botafogo? Põe Volta Redonda e Fluminense. Que vai ser lá em Volta Redonda? Sei lá. O Diego Ramon, né, que transmite Flamengo e Botafogo. Aí depois, quando o pessoal diz que a audiência cai lá no Rio... não só no Rio, mas aqui em São Paulo, mas lá parece que cai mais, aí querem tirar o Campeonato Carioca. Eu acho que até o torcedor do Vasco acho que queria também ver Flamengo e Botafogo, viu? Porque Vasco é o Audax, se der a lógica, o Vasco ganha. Já que o Audax tem 11 pontos no grupo B, briga aí diretamente com Boa Vista, Fluminense e Bangu por uma vaga, o Vasco também, então um jogo interessante, mas Flamengo e Botafogo é Flamengo e Botafogo e ponto final, né? Então, eu sinceramente não entendo esse pessoal aí da Federação Carioca, né? Porque é claro que o Globo queria transmitir Flamengo e Botafogo, né? Bom, Campeonato Mineiro, ontem nós tivemos Nacional 0, Vila Nova 0, América 0, Boa Esporte 0, Tupi 0, Caldense 0 e América 1, Tombense 2. Hoje às 4 da tarde o Atlético Mineiro recebe o Araxá e às 6h30 tem Guarani e Cruzeiro jogando fora de casa. É a segunda rodada, né? Acho que é a terceira rodada, tá dizendo segunda rodada, mas é a terceira rodada. Lá em Minas, os 4 primeiros avançam para a semifinal e os 2 últimos caem para a segunda divisão. Cruzeiro, Boa Esporte, Araxá e Atlético são os 4 primeiros. Nacional e América, é o de Teófilo, fala, né, o Tony? São os 2 últimos, o começo, né, do Campeonato Mineiro, apenas a terceira rodada. São 12 times que disputam o Campeonato Mineiro. Temos também, hoje tivemos jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. Nós tivemos hoje
Monte Azul 0, Capivariano 2, Guaratinguetá 2, Audax também 2. E pela Série A3 nós tivemos pelo Campeonato Paulista da Série A3, Guarulhos 0, Francana 3, União São João 2 e Novo Horizontino 2, Flamengo de Guarulhos 1. São 14 horas mais 59 minutos em São Paulo. Vamos terminando mais uma edição do Contínuo Notícias. Muito obrigado a todos pela companhia. Sábado que vem, excepcionalmente, não teremos o Contínuo Notícias, mas a gente volta no próximo domingo a 1h45. Vem aí para você o Giro Esportivo, depois tem Corinthians e Palmeiras e depois Flamengo e Botafogo. Eu volto no Plantão Esportivo com Flamengo e Botafogo. Tchau.